Oi, crianças. Então, hoje eu vou contar pra vocês a história Os Porquês da Pipoca. É de um livrinho que eu já mandei pra vocês à tarde, em PDF. Também a prof vai acompanhar aqui pela telinha do celular. Só que acho que conforme a claridade não dá pra mostrar pra vocês. Então, eu vou contar, certo? Então, começa assim. Todas as tardinhas, seu Zé cortava as ruas do bairro, como diziam os adultos, empurrando seu carrinho de pipocas em direção à pracinha da igreja matriz. Lá, ele parava e preparava seu produto. Colocava um pouquinho de milho numa panela, mexia e começava um verdadeiro estouro de sabor. Enfim, ele tirava um montão de pipoca, colocava sal e vendia em saquinhos de papel, assim como esse. A criançada fazia a festa. Ele sabia muito sobre pipoca mesmo. Antes de entregar, ele ainda colocava um pouquinho de manteiga por cima, para deixá-la ainda mais gostosa. Acho que era o segredo da pipoca do seu Zé. Então, aqui tem umas figuras muito legais. É importante que vocês olhem também no livro que a prof mandou para vocês. É bem bonita a ilustração. Seu Zé sabia tudo de pipoca. Ele sempre dizia: criançada, pipoca é o avesso do grão. Se o milho não papocar, não serve. É o estouro que dá sabor. Se demorar, queima. Se tirar a tampa, escapa. E não é que é verdade? Quando a mãe tá lá em casa, ou a avó, ou a tia, quem estoura pipoca em casa? Porque vocês ainda não podem, né? Mexer com fogo é bastante perigoso. Mas quando tem alguém estourando pipoca lá na casa de vocês, se abrir a tampa, não escapa um monte? Escapa, né? E faz uma bagunça, uma sujeirada em cima do fogão, ao redor do fogão. E tem umas que escapam atrás do fogão, do lado do fogão, que depois só na hora da faxina pra achar. Pode perguntar pra mãe se não é assim. É assim sim. E mais uma coisa que o seu Zé dizia, que é como um botão. Ela vira flor. O milho é um botão e a pipoca é a flor. Sabe que essa história de virar flor vem lá da época dos índios. Inclusive, uma coisa muito interessante é que os índios consumiam a pipoca de uma forma diferente. Eles não era assim em grãozinho como a gente pega. Tem gente que utiliza o grão crioulo, né? Que ele é mais escurinho. A prof não tem aqui em casa para mostrar. Mas quem mora no interior conhece aquele escurinho, aquele grão escurinho que ele é quase uma corvinho, né? Que ele estoura, fica uma pipoca muito deliciosa também. E tem essa pipoca que daí o pessoal guarda aqueles litrão, né, de pet. E tem essa pipoca aqui de mercado, né? Tem o pessoal que planta também, que também guarda no litrão pet e consome o restante do ano. E tem essa aqui que é comprada no mercado, a da prof é comprada no mercado. Tem essa daqui que é de micro-ondas, né? Que já vem com o sabor de manteiga, tem de bacon, tem de um monte de coisa. Tem até as doces, né, também. Que hoje em dia é bastante moderno, tem tudo quanto é marca. E só que os índios não comiam assim, por grãozinho. Eles colocavam a espiga inteira, a espiga do milho, né? A espiga da pipoca. Colocavam numa panela de barro junto com areia. No fundo da panela de barro tinha areia. E aí colocavam num fogo de chão, tampado, né? Com essa panela de barro tampada. E deixavam estourar. E estourava na espiga mesmo. Claro, ao estourar ela soltava, né? E aí, as que não soltavam, eles tiravam, né? Com a mão. E aí comiam. E aí eles chamavam de flor. Flor do milho, né? Então vem daí a história de ser uma flor. Então, olha, os indígenas consumiam a pipoca como alimento também. Só que dessa forma diferenciada. E aí, o menino que conta a história do livro ficava pensando nas palavras que o seu Zé dizia. E ficava
ficava pensando como a pipoca é uma comida engraçada e mais um montão de coisas. E ficava pensando em como seria legal se existisse pé de pipoca. Tipo, pé de pipoca assim, né, gente? Plantado. Que tu fosse lá e colhesse um pacotinho de pipoca. Ou assim. Literalmente, prontinho. Convenhamos, né, que a pipoca murcha. Bem facinho. Faz meia hora que tu estourou, já não fica bom, né? Então já não ia ser uma coisa saborosa como é. Tinha que ter um segredo muito especial para manter ela legal, né? Também ia ter que ter uma diversidade enorme de pipocas em relação ao sabor, né? Porque ia ter que ter pipoca, pé de pipoca de chocolate, pé de pipoca de caramelo, pé de pipoca de açúcar, pé de pipoca salgada com sal, pé de pipoca com manteiga, pé de pipoca com aquele sabor bacon, aqueles com caldo quinoa. E ia ter uma de coisa, não sei se ia dar certo. Mas, enfim, era uma coisa que ele pensava. E aí, ele ficava pensando, tá, a pipoca vira flor. É um grão ao avesso. E o feijão e o arroz? Por que eles não viram avesso também? E todos esses pensamentos ficavam girando na cabeça do menino. Aí, pensava, fez experiências e chegou um momento que ele teve uma ideia muito interessante. Ele pensou, se colocar o milho no fogo, vira pipoca. E se colocar na geladeira? O que acontece? A pipoca é maior que o milho. Não pode caber dentro dele. Será que é possível que tenha fermento dentro do grãozinho, daí quando aquece, assim como o bolo explode e vira maior? Será que é possível desfazer a pipoca, fazer encolher e virar o milho de novo? E aí foi fazendo experiências. E tudo isso não fazia muito sentido. Fez um monte de cálculo, um monte de experiência. Sabe o que aconteceu? No fim das contas, lá no quarto, na cozinha da casa do menino, depois de 2 panelas queimadas. Imagina a mãe desse menino, que brava que não ficou. Olha só a história. Muito milho estragado, olha bem. Uma cozinha bagunçada. Barbaridade, né? Vários risos, um castigo, 2 queimaduras. Ele percebeu que pipoca não é para fazer sentido mesmo. É para ser saboreada. Pipoca é divertida. Pipoca é alegria. E lembrando das palavras da mamãe, onde tem pipoca, tem diversão. Seja no cinema, no circo, no parque, no futebol, na pracinha, em aniversário ou até mesmo no lanche da tarde. E chegou então à seguinte conclusão: pipoca, de fato, não é alimento, é diversão. Legal a história, né? Então é bastante interessante. Esse texto, ele foi escrito por uma mulher, o nome dela é Cláudia Soares, e ele foi ilustrado pelo Felipe Dias. É uma história contada bastante no Nordeste, né, aqui do Brasil, e até é bastante típico esse assunto lá no Nordeste, né, por uma questão cultural. Embora nós também temos um consumo bastante alto da pipoca e também temos nossas tradições referente a isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais!